Imagine agora que vamos ouvir a palavra de Deus. Imaginem e tentem imaginar o que Ele já preparou para cada coração nessa noite. Imagine o que Ele tem a dizer a cada um nesta noite aqui. E a Verônica hoje é o instrumento. Aqui está a tua serva, Pai. Ela já é abençoada, a palavra já é abençoada. Só falta agora a transmissão. Só falta agora o fluir. Dê toda a sabedoria que ela precisa nesse momento, para poder fluir a tua palavra do trono da graça. Estamos cativos agora e ligados a ti, para poder ouvir o que tu tens a iluminar no nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu abençoar. Amém. Boa noite, graça e paz. Bem-vindo todos que nos visitam a essa casa. Essa é a casa do nosso Deus, do nosso Pai. E que você se sinta livre para adorar e exaltar ao nome do Senhor. Agradeço a Deus também por essa rica oportunidade, a qual o Senhor tem nos dado e a qual pastores dessa casa têm nos confiado. E o Senhor tem ministrado algo no meu coração durante a semana, né? E Ele foi confirmando algumas coisas, né? Eu falei, Senhor, confirme, dê direções, e Deus foi acrescentando, né? E louvado seja o Senhor por todas as coisas. É bom quando o Senhor confirma e nos dá as direções. Mas, sem delongas, no livro de Lucas 24, nós vamos alguns versículos, para ser mais exata. Lucas 24, 13. À medida que você for achando, se coloca de pé, por favor. Reverência ao nosso Deus. E para que a gente discorra a palavra dele. Amém? Vamos lá? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos procura? E de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência dos últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? Explicaram: o que acontecera a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já está o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam não se surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de 2 anjos, os que afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Pula por versículo 26, diz assim: porventura não convia que Cristo padecesse e entregasse a sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha o que a seu respeito constatava a todas as escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles se constrangeram e dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles.
E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, deu-lhes. Então se abriu os olhos, reconheceram, mas ele desaparecera da presença. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se para Jerusalém, onde acharam reunidos todos os outros. Amém? Podeis se assentar. Uma leitura um pouco extensa, mas é necessário que a gente leia para que a gente entenda um pouco do que o Senhor quer falar conosco. E se eu pudesse colocar um nome nessa mensagem, eu colocaria relacionamento com propósito. E você já viu um relacionamento, seja ele familiar, de casal, de namorado? Todo relacionamento nos leva a um propósito. Quando a gente está namorando, a gente se relaciona para casar. Quando a gente quer ser amigo de alguém, a gente se relaciona porque a gente quer ter uma amizade verdadeira. Quando a gente está casado, a gente se relaciona porque a gente entende que o casamento é para a vida toda. Então a gente começa a ver que o relacionamento ele é importante, ele é fundamental na nossa vida, não só na nossa vida espiritual, mas em todo o decorrer da nossa vida. E o texto que a gente leu, ele vem falando algumas coisas muito interessantes. Mas antes da gente descobrir algumas coisas que o texto fala, é preciso que a gente se desarme na presença do Senhor. Sabe, não dá para se apresentar a Ele mediante a palavra dEle, pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, falando é mais um dia de culto, é mais um dia de palavra, é só o pastor ministrando. Não. A cada ministração será uma revelação de Deus sobre a sua vida. A cada palavra lançada, ela não volta vazia, antes ela faz o que apraz ao coração do Pai sobre a tua vida. E se a gente quer ter relacionamento com Deus, é necessário que a gente se desarme. E sabe, tantas coisas acontecem durante a nossa semana, que às vezes a gente chega na presença de Deus no automático. A gente chega, se depara com a palavra no automático. A gente não se permite com que Deus faça novo todas as coisas. Aí se a gente lê um texto, a gente já tem na mente assim, ou na boca expressa, eu já sei o que é. A gente conhece a Escritura, mas a gente não conhece a revelação do Pai. A gente conhece o que o Senhor deixou de Escritura e é verdadeiro e é eficaz. Mas nós servimos a um Deus poderoso que fala a todos os instantes, que é inesgotável e é uma fonte viva a jorrar. E o prazer de Deus é falar com a gente. O prazer de Deus é fazer com que a gente leia e entenda aquilo que Ele está ministrando ao nosso coração. E dentro do texto que a gente leu aqui, vem falando, na minha Bíblia, assim, no título, vem falando os 2 discípulos a caminho de Emaús. Então vem falando desses 2 discípulos que conhecia Jesus, que seguia Jesus, e que agora algo arrazoava no seu coração, algo preocupava o seu coração. Eles vinham dizendo, e agora? Aquele a qual a gente achava que era a esperança de Israel, aquele a qual a gente entendia que ia redimir a Israel e redimir todos os nossos pecados, falou que morreria e ressuscitaria no 3º dia. O 3º dia já é, e nada eu vi. Ouvi 2 mulheres falando que foram ao sepulcro e lá ele não estava. E se ele não está lá, por que eu não vejo?
Se eu fui para participar da crucificação, eu vi ele ser morto, pular para ver ele sendo ressuscitado. E ele não ressuscitou. E sabe, quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a entender que eles tinham um propósito, que era de serem redimidos e salvos. Mas quando eles se deparam com aquela realidade de um Jesus ainda não ressuscitado naquele momento, porque eles não tinham visto, Jesus já havia ressuscitado. O propósito por um minuto esmorece. A esperança vai sendo roubada. E agora eles voltam pelo caminho de Emaús e começam a andar tristes pelo caminho. E nesse caminho eles vão dialogando um com o outro. E eles vão falando justamente assim: eu pensei que ele ia me salvar, ia redimir os meus pecados, mas agora ele morreu. E agora, a promessa, tudo aquilo que ele falou, quando ele sentou conosco, quando ele nos ensinou todas as coisas, quando ele falava com a gente por parábolas, mas quando ele trazia a revelação por inteiro, quando ele curava, quando ele expulsava demônio, tudo aquilo que eu ouvi do próprio Jesus, a mesma verdade que ele falou e fez todas essas coisas, ele disse também que ele ressuscitaria. E que após a ressurreição dele, tudo seria diferente, porque ele ia consumar todas as coisas. Mas eu não vi isso acontecer, e eu imagino que um com o outro deve ter ficado se perguntando: e você viu Jesus ressuscitado? Você viu isso acontecer? Sabe, nos seus corações agora o propósito está tão distante. Mesmo tendo visto Jesus de perto, mesmo tendo vivido com Jesus de perto, por um fato, por uma realidade, o propósito esmorece. Só que o que eles não conseguiram perceber por um tempo é que por esse caminho, o próprio Jesus se apresenta a eles e fala com eles. Mas como a gente leu no texto, diz que os seus olhos estavam impedidos de ver. E sabe, interessante que Jesus começa a andar com eles pelo caminho. E Jesus se preocupa tanto que pergunta: o que vocês estão preocupados? O que incomoda o teu coração? O que é o fato do momento que eu não sei? E aí eles respondem para Jesus: um fato grande desse. Aquele Jesus que nós vimos e ouvimos morreu e disse que ia ressuscitar, e você não sabe o que acontece? E interessante que Jesus vai e fala assim: não, me conta. E sabe, no meio do propósito, eu descobri que o Senhor fala com a gente. No meio daquilo que Ele estabeleceu como direção, Ele se preocupa com o que a gente está querendo discorrer no meio do propósito. É interessante que Jesus se preocupa tanto que Jesus vai e fala assim: me conta. E aí eles vão falando: olha, Jesus, ele era homem valoroso, conhecido diante de Deus, diante de todo o povo. E ele nos fez uma promessa de que viria, de que nos salvaria, e agora ele está morto. E Jesus, como nos conhece como ninguém,
E não só como nos conhece, como Ele não é Deus que mente. Ele é Deus que estabelece aliança e não muda. Ele é Deus que fala e cumpre. Ele é Deus que desperta a fé nos nossos corações e aviva ela todos os dias. E Ele vai e fala assim: como morreu? Lembra das Escrituras? Lembra quando o povo de Israel estava preso, cativo? E eles clamavam incessantemente para que Deus levantasse um libertador, um salvador, um intercessor. E o meu Pai ouviu a oração daquele povo cativo, preso, e levantou Moisés para conduzir o povo, para que o povo tivesse uma liderança, para que o povo não vivesse perdido. Lembra quando Israel precisava de juízes, de reis, de sacerdotes? Sabe, Jesus começou a discorrer com eles pelo caminho tudo aquilo que ele foi ensinando aos discípulos. E quando o Senhor te deu um propósito, Ele também foi alimentando esse propósito. Ele foi a cada dia te fazendo lembrar que Ele é um Deus de aliança. Ele foi te lembrando e te sustentando nos teus dias difíceis e falando assim: ei, não desista, você não chegou no propósito, mas eu te renovo. Ei, você ainda não chegou em Jerusalém, mas em Emaús também não é o teu lugar, você não vai morrer. O propósito que eu tenho para você não é em Emaús, é em Jerusalém. E Emaús pode estar sendo um lugar muito difícil, te causa dores, te faz lembrar das minhas promessas ainda não alcançadas, te faz ver que você está no caminho, mas ainda não chegou no objetivo. Mas lá em Emaús, você se deparou com um cansaço. O cansaço veio, as fadigas, e agora o propósito está um pouco esmorecido. Mas eu vim arder o teu coração. Lembra que eu disse que estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos? Lembra quando eu disse que toda vara que está em mim não morre? Lembra que não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi para que vades e deis frutos? Lembra que fui eu que te tirei do império das trevas e te trouxe para a minha maravilhosa luz? Lembra que fui eu que falei: Cristo em vós, a esperança da glória? Sabe, é impossível olhar para esse texto, ver um Jesus ressuscitado que se importa de acender no coração desses dois discípulos a esperança e a fé para um propósito continuar vivo. E o interessante desse texto são duas palavras que eu achei chaves para não perder o propósito. E a primeira delas é quando ele fala assim: um para com o outro. Não nos ardia o coração quando ele falava conosco? Sabe aqueles momentos difíceis que ninguém vê? E que é real? Faz frio, é tenebroso. Ninguém chega perto para te dar um casaco, ninguém te aquece. Eu fico imaginando esses dois discípulos sentindo justamente isso. Mas o coração deles naquele momento começa a se inflamar por algo que é maior. E aí um com o outro fala: não nos ardia o coração quando o próprio Cristo falava com a gente.
E ele não falava palavras simplesmente bonitas, ele falava de promessas que são reais, porque ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. E sabe, meu irmão, você pode estar vindo na igreja, você pode estar na igreja, você pode estar servindo nos ministérios, mas o seu coração, pelo seu propósito, já não bate mais. O seu coração, ele já não se aquece mais. E sabe, às vezes as lutas fazem isso com a gente, sim. Às vezes vão tentando sucumbir a nossa vida. Vai tentando matar a esperança que temos, a fé que temos. Mas esse Jesus que se apareceu para esses 2 discípulos no caminho, ele fala assim, não vai morrer o propósito. Se é necessário eu ressuscitar e entrar no caminho de Emaús para poder falar com você, eu vou entrar nesse caminho. E eu não só vou entrar nesse caminho, como eu vou aquecer o teu coração nesse caminho. Porque o propósito não é em Jerusalém, o propósito não é em Emaús, é em Jerusalém. E se você precisa que eu venha ao teu encontro, ao teu socorro, eu vou me revelar a você, sim. Eu vou trazer uma palavra de esperança ao teu coração, sim. Ei, Jesus. Ei, Arabaxê, Carabandai, Anashvide, Calabandás. Mas é necessário que você creia, porque eu não morri. Eu morri, ressuscitei por amor a você, e as minhas promessas não vão mudar por causa de um fato, por causa de umas circunstâncias. Não, porque eu não sou Deus que anda por circunstâncias. Porque eu não sou Deus que anda por realidades. Eu sou o que sou. O grande eu sou. E eu comprei a tua vida com preço de sangue. Para que você entenda que o propósito que eu tenho na tua vida, sim, que você tem valor, sim. Porque no meio do caos, meu irmão, parece que a gente não tem valor. Parece que a gente, às vezes, fica meio insignificante. Porque é uma luta da nossa alma, da nossa carne com o espírito. A nossa carne, ela quer ser massageada, o nosso ego, ele quer a todo tempo ser tratado. E às vezes, passar por cima de algumas coisas, enfrentar algumas lutas em fé, para decidir viver o propósito, exige de nós um toque de fé, um passo de fé. Sabe, não é algo grande o que o Senhor nos pede, não é algo impossível. Ele só pede o teu coração em fé. Porque se o nosso coração estiver nele, a fé nasce. E o que a gente olhava que era tão distante, já não é tão distante mais. O que a gente achava que era tão impossível, não é impossível mais. O que a gente entendia que ia morrer, floresce. 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 Aonde está o teu propósito, meu irmão? Nas decepções? Nas lutas? Nas perseguições? Aonde está o propósito que um dia você fez com Deus? Lembra daquele dia que você encontrou o Senhor e foi
o dia, a noite ou o momento mais inesquecível da tua vida, aonde todos os dias você queria falar para todos o quanto você amava servir ao Senhor, o quanto você amava ter vindo para o Senhor Jesus. Aonde está o teu propósito com a tua família, meu irmão? Aonde está o teu propósito nessa sociedade? Aonde está o teu propósito de Deus com você? Ele está esquecido? Ele está guardado? Ele está rejeitado? Ele está sufocado? Aonde está o teu propósito? E se o teu propósito está numa dessas condições, eu tenho uma notícia para você. É noite de você resgatar o teu propósito. E é noite de você falar para o Senhor: Senhor, eu quero resgatar ele. Eu não quero que ele escorra pelas minhas mãos. Eu não quero que outro viva. Eu quero ser, Senhor, a resposta que o Senhor escolheu que eu fosse um dia. Mas talvez o teu coração ainda esteja um pouco impedido. Mas sabe, o que Deus jamais vai desprezar é um coração contrito e quebrantado na presença dele. E tudo começa com a oração. Tudo começa quando a gente começa a falar com o Pai. Tudo inicia quando a gente começa a falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero que o Senhor me ensine, eu quero que o Senhor me instrua. Não queira se apresentar para Ele impedindo o agir dele. Porque não tem como impedir o agir de Deus. Porque Deus te ama tanto, a gente declarou isso aqui. Deus nos ama. A gente declarou esse amor que Ele tem pelas nossas vidas. E por Ele nos amar tanto, Ele sabe como está o teu coração, meu irmão. Ele conhece as tuas dificuldades, Ele conhece os teus sonhos. Mas Ele quer ouvir o que você tem a dizer. É bom quando a gente se coloca em posição de receber e fala: ore por mim, interceda por mim, caminha comigo, me ajuda. Mas é melhor ainda quando a gente fala: Senhor, nada sou, nada tenho, mas eu te amo tanto, 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 que eu quero a cada dia te conhecer para viver os teus propósitos. A cada dia eu quero te conhecer para viver os teus propósitos. Esse coração assim, quebrantado, contrito, o Senhor jamais, jamais vai deixar de socorrer. E existe uma outra chave que eu vi nesse texto. Quando eles reconhecem Jesus na comunhão, na mesa, no partir do pão. Isso demonstra para a gente o tamanho da aliança que esse Deus tem conosco. Não é só no momento de ceia. É a cada dia, a cada momento, a cada segundo da nossa história, interessa ao Pai. E interessante que Jesus quer seguir caminho. E eles se sentem incomodados, fala: não vá, fique conosco, porque já é noite.
Fique em nossa casa, repouse. E será que podemos fazer isso nessa noite? Falar para o mestre, não vá, repouse. Não queremos que o Senhor vá. Queremos que o Senhor permaneça na nossa casa. E não só queremos que o Senhor permaneça na nossa casa. Queremos que o Senhor ceie conosco. Tu és bem-vindo nessa casa. Eu quero ter essa aliança. Sabe, aquilo que o Senhor fez lá na última ceia, com os 12, reuniu, lavou os pés dos discípulos, ensinou o que era servir, nos amou até morte, morte de cruz, ceiou até com aquele que ia te trair. Não era só para aquele momento. É para os dias de hoje. É para o tempo de agora. É para o que eu e você decidimos viver com Ele. E esses 2 discípulos falam justamente isso. Fique aqui. Eu quero compartilhar do pão com o Senhor. Porque o pão simboliza alimento. E se o Senhor estiver comigo todos os dias, na minha casa, nunca vai faltar alimento. Nunca vou sentir fome no meio do propósito. O propósito pode estar um pouco longe, mas eu sei que o Senhor vai me alimentar nas horas necessárias. Na hora que eu sentir sede, a água também nunca vai faltar, porque o Senhor vai saciar a minha sede. E eu vou chegar, porque eu vou me levantar. Eu não vou ficar eu vou ficar em Jerusalém, aonde estão os meus irmãos, aonde está a minha promessa, aonde está o meu propósito, aonde o Senhor estabeleceu que eu chegasse. E lá, como cantamos, quando esse grande dia chegar, eu cantarei. Vamos cantar, meu irmão. Vamos engrandecer e vamos cantar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Vamos chegar naquele lugar sem cansaço, sem fadiga, com a fé e com a esperança renovada no Senhor. E eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. E é momento de você refletir, meu irmão. É momento de eu refletir. Quanto à igreja, precisamos refletir um pouco mais naquilo que o Senhor tem nos direcionado, quanto àquilo que o Senhor tem nos falado. Não dá para deixar com que as coisas de Deus passem desapercebidas. Precisamos colher essa boa semente que tem chegado a nós. E precisamos lançar essa semente. Não podemos deixar o vento levar a semente. Eu não sei qual a sua condição que você chegou aqui. Eu não sei como você tem caminhado com Deus. Ou talvez você não tenha conhecido o que temos falado nessa noite. Mas eu quero te dizer que Ele decidiu aparecer no meio do caminho que você está passando, caminhando. E Ele quer acender no teu coração. Ele quer acender no meu coração o propósito. Porque o sonho ainda não acabou. Se Ele não disse que pare, que acabou, não pare e nem acabe, nem limite aquilo que Deus ainda não determinou para a sua vida. Se você precisa vir à mesa com Ele, se apresente a Ele. Se você precisa que Ele arda o teu coração,
Permita com que Ele faça. Se desarme. Não é por quem prega, mas é pela ação do Espírito. Não é pela palavra, mas é pelo que o Espírito quer vivificar no teu coração. Deixa Ele ministrar no teu coração nessa noite algo novo, meu irmão. E talvez esse novo é a mesma coisa que você está vivendo, mas agora você vai ver diferente, agora você vai pensar diferente, agora você vai andar diferente, agora você vai se propor diferente. Ei, arabandaralabaxuine, calabandaralabaxê, arabandaia nashuide, carabandas. Não tenha medo de se apresentar a Ele, não tenha medo de falar para Ele. Descreva para Ele o que inquieta o teu coração. Descreve para Ele que você não quer ficar em Emaús, que você quer chegar sim no lugar aonde Ele planejou para você. Descreva para Ele, meu irmão. Os teus momentos são tão importantes para Ele. A tua caminhada é tão importante para Ele. Yandashvide karabandai, anashvide kai. Não dá para permitir com que Ele venha, com que Ele se revele e que Ele não entre nos nossos corações. E que Ele entre nos nossos corações e faça morada. Que Ele faça uma morada eterna no teu coração, meu irmão. Para você seguir em frente. Se você tem um sonho de exercer um ministério, busque o teu propósito nessa noite. Se você tem um sonho da célula ou a célula que você faz parte está sendo movida, estabeleça o teu propósito com Deus nessa noite, estabeleça. Se você tem vindo a esse lugar e quer ter um nível de relacionamento com Ele, estabeleça. Se você quer conhecer a Ele, estabeleça o teu propósito nessa noite, meu irmão, minha irmã. Deixa isso bem claro para o Pai. O intuito que vai gerar no teu coração vai te fazer andar. E não só andar. Glorificar a esse Deus tão lindo, tão maravilhoso. Mas se você entende que você precisa deixar com Deus no altar, você é convidado a sair do teu lugar e apresentar a Ele aqui, na comunhão. Não é a mim, não é pastores dessa igreja, mas é a esse Deus que te chamou para viver esse propósito. Porque eu também me coloco nessa posição nessa noite, de deixar Ele conduzir o propósito que Ele tem para minha vida, nessa igreja, na minha família, nessa sociedade, no ministério ao qual Ele me confiou, na cela a qual Ele tem me colocado, no meio daqueles que precisam. Eu também quero me colocar nessa posição. Ai, anabaxei, arabandaralabandai. Senhor, nós queremos nos apresentar diante do Senhor nessa noite, como discípulos do Senhor, ó Pai, como discípulos, Senhor, que ouvem a Tua voz, reconhecem a Tua voz, reconhecem o chamado, reconhecem o propósito, a qual o Senhor enfincou nos nossos corações um dia, Senhor.
E, Senhor, o Senhor estabeleceu esse propósito tão lindo, ó Pai. E nós queremos, Senhor, a cada dia que o Senhor venha se relacionar conosco, se relacionar, ó Deus, em minhas dificuldades, em minhas lutas, nos momentos alegres da nossa vida. Porque o Senhor não se limita, ó Pai. O Senhor é um Deus ilimitado, o Senhor é um Deus livre, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que nos chamou, ó Pai, para vivermos, Senhor, em alegria, em abundância. E por isso, Senhor, nós queremos liberdade, Senhor. Liberdade, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. Para viver, Senhor, aquilo que Tu tens na nossa vida. Remova das nossas vidas nessa noite todo, Senhor, sentimento de fracasso, de derrota nessa noite. Quanto igreja do Senhor, nós queremos remover isso nessa noite. E nós queremos acrescentar, ó Deus, a Tua alegria, a Tua presença, o renovo do Senhor sobre essa igreja, ó Pai. Sobre os ministérios da Tua casa, sobre os membros deste lugar, sobre cada visitante, sobre cada pessoa nessa noite. Nós queremos, Senhor, nessa noite, declarar, Senhor, que Emaús, Senhor, é um lugar que vamos passar, vamos aprender, vamos, Senhor, sentir muitas coisas, mas nós não queremos parar em Emaús. Nós queremos chegar num lugar determinado, nós queremos viver um propósito determinado, Senhor. Por isso, Senhor, destrava as nossas vidas. Nos faz ver o propósito, nos faz sonhar com o propósito, nos faz sentir o propósito, Senhor. Se o Senhor se revelar a nós, Senhor, se o Senhor se revelar a nós, nunca mais seremos os mesmos, nunca mais seremos os mesmos, porque basta uma palavra Tua, Senhor, para que o caos se torne, Senhor, em vida, para que o caos, Senhor, comece a colocar as coisas no lugar por uma palavra Tua. E nós, quanto igreja do Senhor nessa noite, queremos sim, Senhor, se permitir a isso, Senhor. O Senhor cumpriu o Teu propósito, que foi até o fim. O Senhor não morreu naquela cruz em vão. Foi por inteiro quando o Senhor se entregou. E nessa noite nós queremos nos entregar por inteiro a esse propósito, Senhor. Nós queremos nos entregar por inteiro a isso. E a mandara la baixinha de casa. Mova-nos, Senhor. Quanto igreja queremos ser movidos pelo Senhor para um propósito. Talvez estejam irmãos nessa noite, neste lugar, que ainda não tenham um propósito. Senhor, faz nascer o propósito nesse coração nessa noite. Faz nascer o propósito no coração nessa noite, Senhor. Tu és um Deus de aliança, Senhor. E os Teus propósitos jamais vão morrer. Os Teus propósitos a nosso respeito e enquanto igreja jamais vão morrer, Senhor. Que seja uma noite de avivarmos, Senhor, nosso propósito nas Tuas mãos. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Amém, Pastor Pedro. Vou fazer a oração final. Cadê o visitante? Foi que tem visitante? Quem são os visitantes? Conhece os visitantes? Já vi. Já ouviu? Quem? Sua mãe também está aí? Hein? Que isso, benção. Vem aqui na frente, os visitantes, por favor. A igreja de pé, estamos terminando.
Visitante aqui na frente, por favor. Se quiserem, né? Rapaz, vocês são da onde? Vocês? Ah, mora aqui mesmo? Que bênção. Bênção de Deus. Cadê? Tá faltando. Foi o que tem mais? Minha mãe. Ah, sua mãe? Deixa ela no cantinho, então. Deixa ela. Igreja, estenda as mãos para cá. São os nossos visitantes. São vizinhos. São vizinhos. E eu tenho certeza que valeu a pena. Não valeu a pena? Valeu a pena. Deus moveu nessa noite. Deus moveu nessa noite. Com certeza moveu. E ele deixa uma mensagem bem clara nesse texto. Se Jesus Cristo não ressuscitou os nossos corações, não adianta você ver a cruz. Se ele não ressuscitou em nossos corações, não adianta a cruz. Saímos daqui nessa noite com essa convicção, com essa certeza, com esse propósito. Ele ressuscitou em meu coração, acima de tudo. Independente do tempo. Independente do tempo. Pai, muito obrigado. Valeu a pena estar aqui na tua presença. Tenho certeza que cada um aqui sentiu o que precisava sentir nessa noite. Tenho certeza, no profundo e no oculto, o Senhor falou com cada um aqui. De uma forma simples, humilde, como tu és, simples, humilde. Chamou cada um no cantinho e falou, olha aqui, ó, você perdeu isso, recupera aqui, acende a candeia aqui, veja esse propósito que você deixou. Emaús não é teu lugar, volta para Jerusalém, volta a fazer o que eu peço para você fazer. Ele falou com cada um aqui e tirou muita gente do vale dos ossos secos nessa noite. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse amor que nós não entendemos, nós não compreendemos, mas necessitamos. Muito obrigado pelos visitantes que estão aqui, que tenho certeza que eles entenderam a tua mensagem, entenderam os teus propósitos, tenho certeza que vão levar para casa essa paz. Leva-nos debaixo do teu paterno cuidado. A semana, o final da semana seja de acordo com o teu querer e a tua vontade. Eu estou feliz, Pai, pela tua presença aqui nesse lugar. Estou feliz que cada um aqui está indo para casa levando o que veio buscar, a tua presença. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com essa igreja, não só hoje, mas até a volta de Jesus Cristo. E a igreja diz, amém e amém. Ide em paz, o Senhor é convosco.